Nós vamos trabalhar agora no projeto de número 7, Web Data Analytics. Você encontrou todos os detalhes sobre o projeto nos manuais em PDF dos itens anteriores. Este é um dos projetos mais completos de todo este curso, porque nós vamos montar uma linha de produção. Nós vamos começar extraindo dados da web, fazendo web scraping. Depois nós vamos fazer a combinação de dados, aí utilizando pandas. Na sequência faremos um grande trabalho de limpeza e formatação de dados, até então realizar o trabalho de análise de dados, finalizando assim o projeto de Web Data Analytics. Serão 4 Jupyter Notebooks, montando assim a nossa linha de produção do início ao fim. E como sempre, eu vou mostrar tudo para você passo a passo. Para começar, vejamos então a estrutura geral do projeto, lembrando que, como sempre, você vai encontrar os arquivos ao final do capítulo. São 4 Jupyter Notebooks, que estão numerados de 1 a 4. Você deve executar sempre nesta ordem, ok? Nós estamos considerando, na verdade, a execução de todo o projeto na numeração que eu tenho no Jupyter Notebook. Também temos o diretório de imagens, com aquela imagem que aparece aqui no Jupyter, já tradicional em todos os projetos. E temos ainda o diretório de dados. Veja que nós temos aqui 3 diretórios contendo os arquivos que serão extraídos da web. Vamos salvar os arquivos em disco. Depois um diretório que vamos salvar os arquivos intermediários. Por quê? Como vamos montar uma linha de produção, nós vamos primeiro fazer o web scraping. Eu vou extrair dados da web, já vou apresentar o portal a você, de onde os dados serão extraídos. Nós vamos então extrair os dados e salvar em disco. Depois, eu vou carregar os arquivos do segundo Jupyter Notebook. Vou realizar meu trabalho de combinação, vou salvar em disco. Vou então abrir os arquivos no 03, fazer limpeza e formatação, adivinha? Salvar em disco, claro. E aí, por fim, carregar no 04 e realizar o trabalho de análise, ok? Sendo assim, precisamos de um diretório intermediário para salvar os arquivos à medida que vamos aplicando cada etapa de limpeza. Eu poderia, claro, ter colocado tudo em um único Jupyter Notebook. Só que, como é muito trabalho, cada Jupyter aqui é gigantesco, o ideal é você segmentar. Então você salva em disco uma parte do seu trabalho, vai para casa, fica com a família, descansa, no dia seguinte volta para trabalhar no projeto, começa a executar a partir do outro Jupyter Notebook, e assim sucessivamente. Uma forma também de você segmentar toda a solução do seu projeto, ok? É importante ainda ter em mente o seguinte: este primeiro Jupyter Notebook, que faz o web scraping, inclusive nesse momento está em execução, observe a ampulheta aqui na parte de cima do Jupyter. Esse Jupyter leva bastante tempo para ser executado, ok? Algumas horas, porque estamos extraindo dados em detalhes de várias páginas web. De fato, nós estamos fazendo o web scrap de uma única página, mas sim de mais de 450 páginas. Já eu explico isso para você em detalhes. Logo, esse Jupyter vai levar um bom tempo. Se você executar este Jupyter, o 01, muitas vezes seguidas, seu acesso ao site, a nossa fonte de dados, será bloqueado. Para evitar que você tenha eventualmente algum bloqueio, ou na empresa que você trabalha, o firewall não permite acessar o site, ou você foi bloqueado porque não ouviu o meu conselho e executou várias e várias vezes, seja lá o que for, nós vamos fornecer os arquivos TXT para você, ok? Não há problema, não estamos violando nenhuma regra dos termos de uso, já vou mostrar inclusive tudo em detalhes para você com relação ao robots.txt, então vou fornecer os arquivos extraídos para você. E aí, se por acaso tiver algum problema para executar o 01, você pode perfeitamente executar os outros 3, porque nós vamos fazer a leitura de arquivos em disco. Ou seja, estou entregando tudo passo a passo, nos mínimos detalhes, todos os arquivos para que você possa executar o projeto sem dificuldades. No próximo vídeo, vamos conversar um pouco sobre a nossa fonte de dados. Sabe o que é um anime? Não? Eu conto para você no próximo vídeo. Até lá!